E agora, terminei minha peça com a PV Clay, preciso envernizar? E qual verniz usar? O gloss ou mate? Vem comigo que eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Beatriz Cominato, sou artista do Polymer Clay e assino toda a linha de produtos da PV Clay. Muitas pessoas têm me perguntado se a cerâmica plástica após a cura se precisa necessariamente de verniz. Não, não precisa. O material é totalmente resistente à água. Você pode inclusive enfeitar um biquíni, ficar o dia inteiro na água, que não vai acontecer nada, nem mesmo o cloro da piscina vai desbotar a sua peça, nada disso. Mas você muitas vezes precisa selar alguma substância que tenha aplicado na superfície da sua peça, como um pigmento em pó, alguma tinta, folha de ouro, coisas variadas e que podem descascar. Aí você vai precisar realmente passar alguma substância para estar fixando isso e não sair. E você pode optar pelo gloss, que é o verniz com brilho, e o mate, que é o lançamento da PV Clay. Ele é recente, ele está acho que um mês ou dois no mercado, que ele é totalmente fosco, ele fecha aquele brilho residual que o próprio material tem sem passar nada, que é um brilho ligeiramente acetinado, não chega a ser um brilho forte, nada disso, mas você pode preferir uma coisa totalmente fosca, bem fechada. Aí no caso o mate fica bem bacana. Mas muita gente também fala pra mim, mas o meu gloss não dá brilho, o que acontece? Ele tem alguns macetes para ser aplicado. As minhas peças têm um brilho lindo, inclusive teve uma peça que eu fiz uma parecida, apliquei resina com a mesma técnica e na outra peça eu apliquei só o gloss. Eu acabei depois passando o gloss sobre a resina da outra peça, que eu achei que ficou mais bonito. Ele realmente tem um brilho bem bacana, mas tem que saber aplicar. E também tem uns macetes, umas dicas, porque eles são totalmente à base de água e a nossa massa é à base de óleo. E o que acontece? No forno esse óleo vai evaporar, mas sempre sobra uma superfície um pouco oleosa que repele um pouco, não é uma oleosidade que você perceba, é só contato, nada disso. Mas se você for aplicar alguma coisa de água em cima, você vê que aglutina, você tem dificuldade, às vezes nem pega o verniz, você passa e ele já vai retraindo e não dá muito certo. Então o que eu recomendo? Lave bem sua peça depois da queima com água, detergente de cozinha. Mesmo assim, eu gosto de aplicar álcool na peça após a lavagem, a enxuga bem e depois enverniza. E muitas peças eu também lixo. Eu fiz umas plaquinhas aqui só para teste mesmo com a massa e elas estão bem foscas porque elas foram lixadas. Se não lixar, ela fica um pouquinho mais acetinada. E aqui elas são bem foscas porque eu lixei, eu gosto de lixar, é até um processo com lixa d'água, com água já com detergente de cozinha, enxágua bem, enxuga, elas ficam bem lisinhas. Então eu vou mostrar para vocês como que eu aplico o segredinho, pulo do gato, para a sua peça ficar bem resistente, com o verniz bem bacana, tá bom? Essas plaquinhas que eu fiz fina de propósito para que elas fiquem bem flexíveis. O material, se você faz grosso, ele tem menos flexibilidade, e se você faz fininho, ela fica bem flexível, que eu quero mostrar depois de seco que o verniz não solta. Algumas pessoas me falam de, eu descobri um verniz que dá certo com a massa, porque o material ele é enjoado. A maioria dos vernizes melam, não secam nunca, alguns chegam a secar depois de um tempo, voltam a melar a peça, principalmente se ficar abafada dentro de um saquinho plástico. Então são umas reações até tardias que você corre o risco de estar perdendo a sua peça. Já pensou você vender uma peça e depois a sua cliente reclamar que a peça começou a ficar melada? Não vai dar certo. E o que acontece é que tem verniz que até são raros, mas alguns até chegam a secar direitinho. Mas se você flexionar um pouquinho, o verniz não tem elasticidade e a sua peça vai craquelar, o verniz vai craquelar e ele vai soltar todo. E inclusive eu não recomendo, mesmo verniz específico para cerâmica plástica, não usar de uma marca para outra, porque nem todas as peças, mesmo sendo o mesmo tipo de produto, sempre tem alguma coisa diferente na composição e isso pode realmente ocasionar uma diferença e não dar um resultado bem bacana. Eu já cheguei a testar o verniz de uma massa importada na PV Clay que não funcionou tão bem, principalmente por causa da flexibilidade, que a PV Clay é extremamente flexível. Então eu fiz ela fininha assim pra gente estar testando.
eu vou testar primeiro o gloss e vou passar uma camada, metade da peça, só pra gente ter uma ideia. Vou deixar uma faixinha sem nada no meio. Primeira coisa, o pincel não precisa ser nem um pincel caro. Pincel macio a gosto, se você gostar de redondo, chato, o número totalmente a sua escolha. Não agite o gloss porque ele dá bolhas. Então, molhe a ponta. Eu não puxo a pincelada porque eu gosto de ir depositando e vou espalhando só com a ponta do pincel. Por isso que no caso do gloss não tem problema você trabalhar com qualquer tipo de pincel. Pode ser até um pincelzinho bem sem vergonha, baratinho, durinho, porque você vai usar só a pontinha para espalhar. Se você puxar a pincelada, ele fica esticado, sem brilho, porque ele ficou uma camada muito fina e pode inclusive marcar a pincelada. Se você sentiu que deu alguma bolha, com a ponta do pincel, você puxa a bolinha para fora enquanto o verniz está bem molhado, que ela some. Algumas até estouram antes da secagem, mas na dúvida é melhor eliminar todas antes, porque às vezes sobra mesmo alguma danadinha lá. Você vai sempre assim, vai repetindo, molha o pincel, deposita e vai aqui espalhando, ó. Claro que se essa quantidade dessa camada bem grossa que eu tô passando, ela só funciona numa peça plana. Se a peça for curva, arredondada, né, tipo um cabochão ou mesmo uma conta redonda, você não pode passar uma camada tão grossa porque ela vai escorrer na secagem. Aí eu opto por uma camada realmente esticada, principalmente as contas, elas acabam secando com uma gota pendurada embaixo, fica horrível. Vou passando na outra agora. Então eu recomendo que no caso de uma peça que não seja plana, você realmente faça camada fina e repita a camada depois. Geralmente uma camada dessa, bem aplicada, desse tipo, depositando, que ela fica grossa, ela já dá um brilho lindo. Mas nada impede que você passe uma segunda camada, ou até uma terceira se quiser, depois de seca. Essa aqui eu já estou terminando. Essa vai demorar um pouquinho mais para secar, por isso que eu comecei com ela, por causa da espessura da camada. Pronto, nenhuma bolinha a mais. O pincel lava só na água, mas mesmo assim eu gosto de depois lavar com um sabãozinho, ou mesmo passar ele no álcool, porque com o tempo ele começa a endurecer um pouquinho o pincel, por mais que você lave bastante na água corrente. Mas fica a dica aí para não estragar o pincel. Bom, aqui eu vou virar. Eu tô lavando, ó, eu tô com um potinho aqui com água. Tô lavando bem o meu pincel. Deixa eu enxugar. Que aí nós vamos passar o mate. O mate já tem um jeito de aplicar um pouquinho diferente. Eu notei que uma camada grossa nele já não fica legal, ele pode manchar um pouco depois de seco, porque a camada grossa ela pode pegar mais num lugar do que no outro, e nele eu já prefiro uma camada um pouco mais esticada. Também dá bolhas, então cuidado na aplicação. Ó, esse daqui você vai passando. Deixa eu posicionar aqui melhor. Ó, você vai passando e vai esticando mesmo. Tá vendo que estão formando umas bolinhas? Vai com cuidado, puxando essas bolinhas para fora. Aqui no mate é importante que o pincel seja macio. Um pincel agora não muito bom, meio duro, não vai ser muito legal não, que ele vai marcar. Então agora um pincel macio funciona bem melhor. Ele vai secar mais rápido, né, que a camada é mais fina, mas eu notei que ele tem uma secagem mesmo mais rápido. Mesmo se passar uma camada mais grossa, porque eu havia testado já ele com camada grossa também e não gostei muito do resultado. E o bacana desse mate é que você pode usar ele em aerógrafo. Ambos podem ser diluídos com água. Se você tiver necessidade dele mais fino, ou mesmo se ele começar a engrossar, que às vezes você começa a usar, fica muito com a tampa aberta, e eles vão engrossando mesmo.
mas você pode estar diluindo até 10% de água, nada impede que você coloque um pouco mais, porque de repente ele engrossou muito e 10% não é suficiente. Mas vai colocando aos poucos, vai diluindo, mexendo, até sentir o ponto. Não joga toda a água de uma vez, que de repente ela pode ser demais. Então agora nós vamos esperar secar. E depois nós... Ah, faltou passar nesse daqui, ó, já estava até esquecendo. Lavei meu pincel. Vamos passar no azul também. Mesma coisa. Eu tô deixando uma faixinha no meio sem nada pra gente comparar. A minha peça, ela tava, como eu disse, lixada, então ela perdeu o brilho natural dela e fica mais esbranquiçada. Ó, puxando bem a pincel. Também vai eliminando as bolhas. Puxa bem para fora. E lembrando, esse daqui trabalhar com pincel macio, tá bom? Agora é esperar secar e a gente volta depois. Mas percebe como a cor já sobe? Que a peça depois de lixada, ela fica meio esbranquiçada. E o verniz faz voltar a cor e fica até mais bonita do que a cor normal da massa. Pronto, as plaquinhas já estão com verniz seco. Nessa azul ficou meio machucadinho aqui porque eu acabei esbarrando o dedo antes da secagem. Aqui dá bem pra ver, tá vendo a divisão? Esse é o fosco, ele seca super mais rápido. Aqui é a parte que não tinha nada e o brilho de apenas uma camada do gloss. Então é o mate sem nada, mais lixado, que sem lixar ele tem um pouquinho mais de brilho. E o gloss. Aqui na preta, mesma coisa. Tá vendo como fica bem fechado, bem fosco mesmo, ó. Fica sem brilho algum. E a parte aqui do gloss, bem brilhante. Se quiser, pode passar mais de uma camada. Eu vou mostrar umas peças aqui. Por exemplo, esta peça aqui, ela tem um tremendo de um brilho. Só o gloss, não tem resina. E eu apliquei 2 demãos do gloss. Então ele ficou bem brilhante mesmo. Essa é uma peça mais antiga, também eu apliquei o gloss só nessa parte, também tem 2 demãos. E essa outra aqui, que também, acho que eu passei 2 demãos, não tenho certeza, de repente eu passei uma só, tá? Mas também tá com bastante brilho, ó. Então veja que a questão do brilho é saber aplicar essa camada. E só lembrando, desengordura a peça para ficar bem resistente. Acho que deu para perceber a diferença entre eles, né? O que é mais legal é que eles foram desenvolvidos para acompanhar a flexibilidade da massa. Que a PV Clay é uma massa extremamente flexível depois da cura. Então, não adianta você usar um verniz que não tem essa flexibilidade, que não seja elástico, que ele realmente vai craquelar e vai soltar super rápido. Às vezes eu escuto alguma pessoa falar, descobri um verniz que está secando, não está dando problema, mas ele tem essa flexibilidade. Fica a dica. E eles também são totalmente à prova d'água. Os 2 foram testados, eles ficaram mergulhados numa vasilha com água por 48 horas e não soltaram. Mas importante, essa resistência à água, ela só começa a acontecer depois de 24 horas da secagem. Embora eles sequem relativamente rápido, o mate ele seca bem mais rápido do que o gloss, mas mesmo assim o gloss não é um verniz demorado na secagem, pouquinho tempo ele está seco.
seco, só depois de 24 horas que eles são resistentes a essas lavagens, tá? Então, viu, não quero mais ver ninguém falando que o verniz não tá ficando homogênea a camada, que tá manchando, que tá dando bolhas, que não dá brilho. O que eu mais escuto falar é que o gloss não dá brilho. Gente, ele dá brilho, isso daqui é uma camada só. E como eu falei, tem peças que eu passo 2 camadas e fica mais bonito ainda. Então é só pegar o jeitinho e aquele lance das bolhas, arrastar para fora, assim, quando dá. Não agite, que também ajuda a não formação de bolhas, tá? Quando eu apliquei, eu fiquei balançando eles aqui na mão no começo da gravação, eles estavam dando mais bolhas do que o normal. Então depois vocês vão testar e vão, com essas dicas que eu passei, e vão escrever. Deixa um recadinho aqui embaixo falando se deu certo, o que vocês acharam dessa maneira de aplicar, tá bom? Se funcionou, que eu vou ficar curiosa em saber. Tchau, tchau!